presentes, a gente quer parabenizar também, né? Que sem vocês, né? Uma mulher não vive e também, né? E vice-versa. Hoje a gente vem trazer um momento bacana, espero que vocês guardem no fundo do coração esse momento. Daqui a pouco, quem não assinou, gente, a gente tem um livrinho ali na entrada para a gente fazer sorteio de brindes daqui a pouco, tá bom? Em nome da Casa de Cultura, né, através da Fundação José Augusto, Governo do Estado, a gente vem trazer essa palestra hoje para vocês. Da emoção à ação para mulheres que querem vencer. Com ela, a gente quer contar agora, a partir de agora, chamá-la ao palco, a palestrante, mentora emocional Ana Luísa Marcolino. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai para todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai para você que sentiu aí no peito quanto é essencial. Boa noite, mulheres lindas. Tudo bem? Então, a gente sabe que tecnologia não é também só exata, né? Tem um momento que ela não aceita algumas coisas e não aceitou o pendrive. O Dinho aí foi quem desenrolou um monte de coisa. E aí houve um pequeno atraso, mas eu tenho uma grande satisfação de estar aqui. E tenho satisfação de que o meu público, que são as mulheres, também trouxeram os homens, porque os homens também precisam desse nosso encontro hoje. Nós vamos falar sobre educação emocional e inteligência emocional. Mas antes de qualquer coisa, eu queria convidar todas as pessoas a virem ali na mesa, porque durante a nossa palestra nós vamos ter uma dinâmica do baralho terapêutico emocional, que através de uma pergunta, ele irá te levar uma mensagem especial. Então, você vem ali na mesinha, assina e escolhe com qual parte da árvore você se identifica. Aqui tem número 1, raiz, número 2, caule, número 3, galhos, e por aí vai. Vai até o número 13. Então, o que você escolher, ao lado da sua assinatura, você coloca o número. Essa primeira página é só para você ler, para entender melhor. E o homem também pode fazer isso, tá bom? Aí você assina na próxima página e onde for terminando, vai virando a folha e vai assinando, tá bom? Posso contar com vocês para isso? Então, vamos começar. A musiquinha é gostosinha, eu escolhi essa música da Mariana Nolasco, que fala que é para todas as mulheres, né? E aqui eu quero receber todas as mulheres com muito carinho. Vamos lá? Vão assinando. Põe a música da Marina. Ah, está no celular dela. Já tirou, é. E agora? Gente, a gente vai ter essa dinâmica e vamos ter mais uma dinâmica de inteligência emocional. E vamos ter um momento de um exercício de respiração que chama RAR, que é para a gente conseguir relaxar no momento que nós estejamos tensos, estressados. Aí eu vou ensinar para vocês. Eu acho melhor ficar aí embaixo. Eu não quero ficar aqui em cima. Ah, então grave, eu fico. Não, é porque eu acho que eu vou ter dificuldade aqui. Vou não, né? Você vai passando? Ah, então tá. Como é bom aqui, né? Bonito.
Eu posso começar, mas eu quero que todo mundo preste atenção, senão não tem como. É uma pena que a gente chegou atrasado e tem que fazer isso, senão a dinâmica não sai. Vocês não se incomodam, não, se eu começar? Todo mundo vai estar com o ouvido aqui e assinando ali, né? Então, vamos começar, Dinho. Então, gente, eu quero começar com vocês. O meu nome é Ana Luísa, eu venho de Alagoas, né? E tenho uma trajetória de vida ligada à comunicação. Eu venho do jornalismo, me formei pela Universidade Federal de Alagoas, fiz pós-graduação em comunicação empresarial e fui fazendo muitos cursos na minha vida, graças a Deus. Tenho 32 anos de rádio, tenho mais 28 anos de televisão, passei por tudo na comunicação. Fui repórter esportiva, a primeira de Alagoas a ser a repórter esportiva. Fui a primeira mulher a levar para o ar da TV alagoana um programa para as mulheres. E não vou aqui estar tecendo quantas coisas eu fiz, mas eu vou contar para vocês como que eu cheguei na educação emocional. A gente tem muitas experiências de vida boa, eu tenho muitas. Inclusive, eu vim para João Pessoa, passei 3 anos fazendo comunicação sem ninguém me conhecer. E um dia eu saí de detrás das cortinas e fui para frente e o pessoal começou a me conhecer. Mas aí todo mundo dizia, gente, a voz dessa mulher é de Natal, ela é de Natal. Aí eu chegava nos lugares, o pessoal comentando sobre as publicidades que eu fazia. E aí um dia eu falei, eu vou dizer que não é, eu não sou de Natal. Eu sou de Maceió, Alagoas. Meu nome é Ana Luísa. Aí todo mundo é você. Aí eu falei, sou eu. Por quê, gente? Porque estava no ar um comercial que eu fiz, uma publicidade. Eu criei o texto, porque a minha especialidade, como eu era anônima naquele lugar, vocês gostam de história, né? Estou começando por ela. Então, ali, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu estava sem trabalhar, e eu tinha me mudado por questões de muita tristeza. Eu perdi uma pessoa da minha família que eu amava muito, com muita violência, e eu estava naquele lugar procurando uma resposta. Eu estava procurando algo que eu queria viver, mas eu não sabia o que era, eu não tinha caminho. E eu acho que, às vezes, o ser humano precisa falar dessas suas vulnerabilidades para que as pessoas entendam que a gente não começou com muita alegria. Começou com alegria e começou com tristeza, e esse é o nosso cardápio da vida diária, também das intempéries que podem vir nas nossas vidas. E a gente precisa ter esse olhar de modificar, de transformar, de buscar a força interior que a gente tem, que nós temos, para que a gente possa enfrentar o mundo. Porque o mundo, ele nos educa ao contrário. Ele nos faz olhar para fora. Ele não nos ensina a olhar para dentro. E, naquele momento, eu precisava mostrar para as pessoas que eu tinha algo a dar e, portanto, eu poderia receber aquilo que eu estava precisando, desde acolhimento, como eu tive aqui, né, nessa minha vinda, atenção que eu precisava, emocionalmente eu estava em vulnerabilidade, eu tinha tido uma perda incrível na minha vida, imensa, e eu precisava construir algo. A minha estratégia foi, vou para as empresas, aquelas que eu mais me interessar, que se identifique comigo, eu vou criar textos, vou fazer uma produção de rádio, e depois eu vou fazendo para os outros veículos, vou para a televisão. E comecei. Aí eu conheci um maluco lá em João Pessoa, que tinha uma produtora, e eu combinei com ele, eu te dou 4 comerciais com a minha voz, e eu gravo 5 para eu oferecer aos meus clientes. E ele topou. Aí eu fui para um cliente que eu achei bacana, ele hoje é muito meu amigo até hoje, o Gomes, dono da Primavera Tecidos. Ele tem essa loja no Shopping Manaíra, em João Pessoa, tem em Natal, tem em Fortaleza. E
fizemos essa amizade. Aí eu cheguei para ele e falei, sua loja é linda, o nome dela é Primavera Tecidos, é uma loja alegre, mas ela não tem um slogan que é bonito para a gente colocar no ar. Eu estou dando minha opinião. Você gostaria que eu criasse algo para você ouvir sem nenhum compromisso? Aí ele falou, pode ser. Aí eu cheguei lá, eu fiz um texto, aí eu falei, não olhe para mim, porque eu vou ler para você ouvir, se você gostar, então a gente vai fazer uma produção melhor. Aí fiz o slogan e ficou, Primavera Tecidos, a sua moda em todas as estações. Foi meu primeiro comercial em João Pessoa. E de lá eu fui fazendo comerciais e chegou o ponto que não tinha mais como eu desenvolver tanto comercial, porque eu não tinha tempo. Eu comecei a convidar pessoas para que a gente pudesse fazer uma equipe e trabalhar juntos. E aí surgiu outro trabalho, e as coisas foram desenvolvendo. E eu fui sendo produtiva, e eu fui também resolvendo o meu emocional. E eu fui me encontrando, sabe, gente? Juntei dinheiro, comprei uma casa em João Pessoa, só com minhas publicidades. Fui trabalhar no sistema Correio de Comunicação. Aí fui fazer CBN João Pessoa, fui fazer um programa maravilhoso, cultural, naquela cidade. Depois eu comecei na TV O Norte, né? Fui fazer matéria de TV. E por aí eu fui, e cresci muito. Foi muito bom. Ganhei o troféu Imprensa da Paraíba e tenho esse troféu como se fosse de ouro para mim. Voltei para minha terra 3 anos depois, e quando eu volto, começo a fazer um programa de rádio, né? Eu adoro rádio. E nesse programa, eu coloquei o meu nome, era Para Você, Ana Luísa, mas os meus patrocinadores queriam que eu fosse para a televisão. E aí, eles que me levaram. Na época, a gente tinha a campanha de outdoor na cidade toda, e o nome do programa passou a ser Para Você, Mulher. E foi assim também maravilhoso, né? Desenvolvi, mais uma vez, o outro lado da minha vida que eu nem estava pensando. Voltei para a terra onde eu fiquei triste e chorei muito, e lá eu me alegrei porque eu ganhei o troféu Odete Pacheco de rádio, que foi uma grande mulher no meu estado que fez história. E assim é a minha vida. Aí eu vou contar uma parte bem que dá para rir. Chegou um cara que era dono de um motel no meu programa, e eu fazia um programa muito romântico, né? Eu fazia vários, com a voz para cima, para baixo, emocionada, agressiva, todo tipo de voz eu fazia. Aí ele chegou, Ana Luísa, eu ganhei 15 segundos na TV Gazeta, e eu quero um programa, uma publicidade para meu motel. Eu falei, um motel? Ele falou, sim. Eu falei, mas eu nunca gravei para motel. Ele falou, mas a sua voz combina. Aí eu falei, é mesmo? É. Eu disse, mas 15 segundos eu só vou abrir a boca e fechar. Como é que eu vou gravar isso? Ele falou, então crie. Aí, minha gente, começou o outro lado, que foi só de vinheta romântica depois, né? Aí ficou assim, olha, o comercial. Motel Los Pampas, amor com carinho. Só isso, olha só, né? E depois vieram as rádios, assim, aí veio a chuva. Era rádio, TV só para fazer vinheta romântica. E essas vinhetas passavam 7, 8 anos no ar. Mas a gente nunca se conforma com tudo que está acontecendo e quer também se transformar, né? Aí eu escrevi um livro muito importante que fala sobre codependência, 10 atitudes básicas, que fala sobre a doença das famílias que têm dependentes químicos. E também foi maravilhoso, porque eu fui para a sala de autógrafos do nosso grande projeto que a gente tem em Alagoas. Sou hoje pertencente ao grupo das mulheres que escrevem naquele estado. Inclusive, agora em julho, vou estar publicando um livro com uma amiga, só de crônicas, que eu adoro escrever. E essa é uma parte da minha vida. A da tristeza, a pessoa que eu perdi foi minha irmã. Ela foi assassinada e eu sofri demais por conta disso. A minha família inteira, nós sofremos muito, mas eu estou aqui.
E dessa forma que eu falo com vocês, eu também falo no meu estado onde isso aconteceu. Nós precisamos ter força para viver. Esse foi um problema, mas depois eu tive tantos, né? Eu falei assim, meu Deus, eu acho que agora eu não sofro mais não, mas eu sofri. Eu sofri, o meu marido me fez uma corna horrível. E eu fui de novo para a minha emoção. Eu falei, agora eu estou, sabe, com essa experiência do que é você equilibrar a sua emoção. Então, eu vou resolver a minha vida. Peguei a mala dele, arrumei, comprei a passagem dele, que ele é um italiano, pai da minha filha, e botei ele no carro e levei para o aeroporto. Eu falei, agora você vai para a sua terra. Lá você pode fazer o que você quiser. Você é ótimo nessa profissão que você fez aqui no Brasil, então dá continuidade lá. E passei uma semana chorando. Sabe demais, fiquei traumatizada porque tive um acidente por causa dele e o carro na garagem eu não podia pegar. Aí é onde está. Fui procurar um profissional, ele me levou a dirigir novamente. Um dia me deixou sozinha, 3 meses depois, no meio da rua, e disse assim, agora você vai levar o carro para casa, porque se eu continuar para tirar o seu trauma de dirigir, eu vou só lhe roubar. Você já está pronta. Fui chorando para casa e dirijo até hoje. Vim para aqui sozinha. O esposo da Wilde é quem me monitora o caminho todinho. Joselena ali atrás, a quem eu agradeço tanto, né, também por estar aqui. E isso é parte da minha história, tem muito mais. E agora eu vou querer saber da história de vocês. Vocês querem que eu continue e faça a nossa palestra com todo o objetivo que eu tenho de trazer para vocês o que é educação emocional, o que é inteligência emocional, e que se a gente percorrer esses 2 caminhos, nós vamos da emoção à ação. E isso é para mulheres e para homens que querem vencer. Porque a gente só vence quando a gente age. Enquanto eu fiquei chorando, enquanto eu fui vítima de verdade, mas nós não podemos nos vitimizar. A gente precisa sair do vitimismo e ir para a ação. A ação é você tomar um caminho, formar suas estratégias, pensar no que você vai fazer e você fazer. Vocês entendem isso? Que bom. Alguém aqui tem dificuldade de falar não para alguém? Quando alguém pede um favor para você, você tem dificuldade de falar não? Você tem? Olha quanta gente tem dificuldade. Tem também? Você tem dificuldade de falar não para o seu filho? Tem? Tem, né? Então, precisa urgentemente fazer um esforço de aprender a dizer não para as pessoas que, porventura, você não possa ajudá-las naquele momento, porque você vai pensar primeiro em você, e se você sentir que vai se sacrificar, você vai dizer, olha, assim eu não posso. E depois você vai exercitar com o seu filho, porque ele vai precisar de limite. Você já viu o cachorrinho pequenininho que a gente cria? Se a gente não der limite, ele também vai nos desrespeitar. A mesma coisa é o nosso filho. E ele não só vai agir no mundo conosco, que somos a família. Ele vai precisar viver em sociedade. E quando ele só ouve sim em casa, ele vai achar o não ofensivo. E por conta disso, ele pode cometer algumas arbitrariedades quando estiver adulto. Ninguém vai poder com aquele adulto mais. Então, é agora, com o seu filhinho criança, que você vai dar limite para ele. É difícil? Um pouquinho. Mas não é impossível, não. Você vai conseguir. Viu? Vamos dar continuidade aqui, por favor. Para a próxima.
Eu quero falar esses dados, gente. Eu consegui a fonte com um cara que foi meu mentor, o Vildes. E ele foi meu mentor em inteligência emocional. Ele dizia e diz ainda, viu? Porque isso daqui pode estar um pouquinho só obsoleto, mas eu tenho certeza que se você for pesquisar alguns dados desses aqui, alguma estatística dessa ainda está. Apenas 5 das pessoas que se aposentam conseguem ter liberdade financeira. A maioria de nós, brasileiros, quando se aposenta, precisa trabalhar em outra coisa para complementar a sua renda. 75% dos casamentos acabam antes de completar 7 anos. Não sou eu que estou dizendo isso, hein? Isso é uma estatística. E essa é do Goleman, que ele leu o livro que eu li e trouxe para cá. 84% dos executivos se declaram infelizes nos seus trabalhos. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida no Brasil. Nós somos mais de 120 milhões de pessoas sofrendo com depressão no mundo. Destes, 17 milhões só no nosso país. Olha que coisa, gente. E o maior índice de ansiedade do mundo ocorre aqui no Brasil. E de 100 pessoas que fracassam na vida, 87% fracassam por falta de inteligência emocional. Elas não sabem lidar com outras pessoas e não sabem administrar suas emoções. Isso aqui é o mínimo do que se lê em estatística sobre a falta de educação e de inteligência emocional. Por quê? Porque quando nós nascemos, nós iniciamos um aprendizado com os nossos pais. A gente herda deles aquelas características que eles trazem. Os nossos pais não tiveram educação emocional. Por isso que eles não nos deram. E os pais dos nossos pais também não. Eles não foram educados emocionalmente para nos preparar, para que a gente se conheça melhor e possa utilizar da nossa força interior que nós temos para resolver todos os problemas que vierem. Muitas pessoas, na mínima dificuldade, começam logo o quê? A reclamar, não é? Vocês têm alguém por perto que reclama? Alguém aqui é reclamadora? Você apontou para uma pessoa, é sua esposa? Ela é reclamona? Eu também era, muito. Mas eu queria passar um vídeo. Eita, o vídeo está no meu pendrive. E eu não vou poder. Não acredito. Não, esse agora é o sobre a reclamação. Ai, meu Deus, era a minha dinâmica. Como é que eu vou fazer? Então, o vídeo, gente, é muito interessante, porque ele fala que reclamar, o universo, a energia não entende quando você reclama. Então, essa energia que está entre nós, ela pensa que você está querendo mais daquilo que você reclama. E aí você recebe mais, e tudo se repete. Você não faz bem à sua saúde toda vez que reclama. Essa é uma forma de você começar a analisar que cada palavra que você diz é uma força energética muito grande que vai te acompanhar. Por quê? A gente, quando fecha os olhos e imagina que vai fazer uma viagem, que vai comprar algo que a gente quer, que vai mudar a nossa vida, a gente começa a emanar energia. E se você começa a emanar positivamente, com certeza você vai chegar no seu objetivo. Porque essa energia que a gente não vê é como Deus que você não vê. Mas ele existe.
É essa energia positiva que muitas vezes tira você de uma agonia. Eu perdi meu pendrive, eu saí hoje, meu Deus, eu quero meu pendrive. E só no pensamento, né? E ali. Gente, eu consegui encontrar o pendrive, né? Eu fui na loja que eu deixei o pendrive e o rapaz dignamente me devolveu. Então, quando você está com problema, não reclame. Faça de conta que você assistiu o vídeo, por favor. Vamos passadinho. Eu vou passar mais rápido, tá? Porque a gente vai fazer uma dinâmica daqui a pouco. Olha que eu fiz isso aqui, ó. Educação emocional. Quem aprende não depende. Nós somos um povo dependente. A gente depende muito, porque desde criança nos dão muito carinho e fazem com que a gente seja dependente. Nós temos culturalmente, né, esse hábito da dependência. A dependência emocional faz muito mal para todas as pessoas e principalmente para as mulheres. A gente precisa não ter dependência emocional, porque quando você resolve suas questões, você também se autocura. Quando você para de reclamar e você endereça a questão que você tem para resolver, sem sentir-se vítima, mas você aproveitar a oportunidade para você crescer, aquilo que está te acontecendo de ruim passa a ser uma escola para você. Eu tenho uma determinada amiga que eu digo muito para ela. Não digo mais porque ela evoluiu bastante. Mas ela dizia sempre que não aguentava mais, que estava passando por isso, que estava passando por aquilo. E eu falei para ela, tudo que você está vivendo hoje é uma escola. Essa escola dói. E quando dói, é porque a gente está crescendo. E reclamar só faz a gente receber de volta tudo aquilo que a gente queria que fosse diferente. Então, mude esse quadro a partir de agora. Educação emocional na família. A infância é o período crucial para você ensinar para os seus filhos a como ele vai lidar com as próprias emoções. O vídeo que eu também traria agora para vocês, ficaria muito mais, né, bacana essa palestra, eu não sabia que ia acontecer isso. Esse vídeo trata de uma mãe e um pai que assiste um filho chorar compulsivamente. Não é um filho, é uma filhinha, ela deve ter 3 a 4 anos. E ela chora muito, chora muito. Ao invés desse pai e dessa mãe dizer, engula o choro, vou bater em você, pegar a sandália. A mãe diz assim, minha filha, se acalme, conte de 1 até 10 e respire. E a menininha continua chorando e vai contando. 1, 2, todo mundo assistiu na outra palestra, né, Wilde? Tu lembra? Uma coisa linda, quando chega no final da contagem, ela já está calma, já não chora mais, e a mãe diz para ela, agora nós vamos conversar para saber por que você chorou, que nós queremos resolver. Mas se você chorar compulsivamente, nós não vamos entender o porquê. E vocês sabem que a criança chora por quê? Porque ela não sabe se comunicar ainda. Ela não é adulta como nós para dizer o que está sentindo. Então, a comunicação dela é o choro. Se você manda essa criança de hoje engolir o choro, o resultado dessa criança amanhã é ser um adulto medroso, inseguro, que não vai cuidar do futuro dele. Por quê? Porque você mandou ele engolir a emoção dele. As pessoas não dão valor a uma palestra sobre emoção, sabe por quê? Porque o mundo ensina a gente a olhar para o outro e querer se comparar. O mundo é totalitarista, faz de nós pessoas iguais e nós não somos iguais. As nossas vulnerabilidades podem ser diferentes. Alguém pode chorar muito com alguma coisa que eu realmente não chore. Alguém pode sentir algo que eu não sinto, mas nem por isso eu vou deixar de respeitar
esse ser humano. A gente precisa entender isso. E as nossas crianças estão muito tristes porque vão ser adultos amanhã com problemas, como nós somos adultos hoje com problema. Quando a gente não consegue dizer não, é porque alguém nos criou para a gente dizer sim. Os nossos pais. Mas nós vamos poder mudar essa realidade. Vocês entendem isso? Eu queria colocar os vídeos para movimentar, mas infelizmente eu vou ter que explicar para vocês. Então, nós não temos educação emocional na família, o que é uma pena muito grande. Pode passar, Dinho. Nós também não temos educação emocional na escola, porque na escola o que vale é o quociente de... Essa educação emocional na escola, o que vale não é esse quociente emocional, que ele pesa sobre nós em 80%. O que pesa é o coeficiente intelectual. Nós viemos para o mundo, criancinhas, para aprendermos, quando chegar na escola, matemática, português, biologia, ciências, é importante. Importantíssimo. Estamos desenvolvendo o nosso lado intelectual, o nosso poder cognitivo de desenvolvimento, mas nós não aprendemos o que nos obriga, muitas vezes, a tomar decisão sobre esse índice emocional. 80% de nós é que age com a emoção. Todo mundo pensa, quando eu compro com a minha razão. Eu compro com o meu intelecto. Mentira. Você compra com a sua emoção. Toda compra é emocional. Por isso que muita gente compra o que não pode pagar. Por isso que muita gente se endivida. Porque a emoção passa na frente do próprio poder cognitivo. E a pessoa compra porque na hora tem problema. Entende? Pode passar, Dinho. Educação tradicional na escola. Essa é a educação que eu estou falando para vocês. Que ela utiliza, né, o coeficiente intelectual e não o coeficiente emocional. E esse intelectual só é 20%. De tudo que eu estou falando aqui com vocês, vocês vão levar para casa muito menos de 20% na mente. Porque a gente ainda não exercita, a gente não tem esse poder ainda. Mas quando você começar a equilibrar a sua emoção, e você começar a equilibrar os dois, racional com emocional, você vai conseguir. Você vai conseguir aumentar esse índice aqui. Isso é comprovado. A neurociência já diz que a gente aprende até morrer. O nosso cérebro não envelhece. O cérebro da criança de 6 anos de idade, porque o nosso cérebro é atemporal, continua em você que tem agora 60, 70, 80, 30, 18, 20. É aquele mesmo cérebro. Aquilo que te aconteceu lá, que te machucou demais e que você não conseguiu ressignificar, aquilo ali continua no teu inconsciente, porque o nosso cérebro, eu vou falar para vocês, é um HD, um CD virgem, novinho que você compra para gravar. Ele passa 24 horas, olha, rodando. Mesmo você dormindo, você também tem inconsciente. E ele é quem te domina. A gente pensa, eu vou ali, vou comer um chocolate. Você vai ali comer um chocolate, não é o teu cérebro que está te levando, é a tua emoção. Comer também é emoção. Tem gente muito gordinho que está com a emoção toda doída e que não está conseguindo raciocinar, fazer nada. É incrível isso. E isso já é também percebido, tem muito isso, de criança que engorda com comida. Por quê? Porque desconta na comida o que ela ouve, engula o choro. Pare de chorar que eu vou bater em você, sabe? E não é assim que educa.
que também não é assim que você vai se educar, porque em qualquer idade também você vai aprender educação emocional, né? Quem vai passar? Ixi, que menina linda, né? Suas emoções definem seus resultados. Medo é reação, coragem é decisão. Se você tiver muito medo de falar em público e você vier à frente e tentar romper esse medo, o primeiro passo que você der, quando você sair da frente do público, você já vai perceber que você venceu um degrau. E dizem, a ciência fala isso também está na neurociência, que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Eu não sei se acredito nisso, mas isso está escrito. De tão aperreada que a pessoa fica para falar em público. As emoções básicas, medo, tristeza, raiva, alegria e nojo, também estão nos animais mamíferos. Cachorro, gato, eles sentem tudo o que a gente sente nessas emoções básicas aqui. Então, é preciso que a gente faça uma pausa para entrar em nós e falar com o nosso silêncio às vezes. Sair daquele lugar que tem muito barulho, sentar num cantinho, preservar a sua privacidade e começar a escrever num caderno. Compre esse caderninho, pode anotar. Compre um caderninho e anote aquilo que mais tem te entristecido, aquilo que mais se repete na sua vida. Por que que você não consegue falar não? Por que que você não se prioriza? Por que que você não se cuida? Por que sua autoestima está baixa? Por que você sofre por coisas que estão só no seu pensamento? Por que seu pensamento é repetitivo? Por que seu pensamento é acelerado? Você vai escrever essas suas características sem se julgar e sem se culpar e sem se criticar, porque todos nós temos emoções que precisamos ir buscá-las para que a gente possa se conhecer melhor. Isso era para ser ensinado na escola. Isso era para ser ensinado pelos nossos pais. Mas o mundo fez isso conosco por quê? Porque antigamente só quem lia e entendia as coisas era o alto clero e as pessoas muito ricas. Então, a gente que está aqui não tinha acesso à informação. E hoje a gente está tendo. E hoje a gente vai poder mudar isso. Mudar para o seu filho ser um homem de bem no futuro. Mas não é aquele homem de bem que vai tirar o salário do empregado dele, não. É aquele homem de bem que vai respeitar que as pessoas tenham dignidade e que possam ser mais felizes. Que nós sejamos mais independentes emocionalmente para a gente conquistar também outras coisas e entender por que nos manipulam tanto. Porque um vendedor chega para você e vende o que ele quer, trazendo necessidade onde não há. Tem gente que é tão bom na comunicação persuasiva que vende para você o que ele quer. Ele vende uma sandália, uma corrente de ouro, os óculos que você não quer, porque ele coloca em você a necessidade. E eles estudam, viu? Eles estudam para isso. A internet estudou, está lá o algoritmo, que se você procurar uma blusa dessa, depois vão vir 1000 blusas para você olhar e comprar. Isso é um estudo que tem ali dentro para nos acomodar, nos viciar e dizer necessidades que nós não temos. Esse modismo que a gente tem que vestir uma roupa nova todo dia é a mesma coisa. Não tem que ser assim. A gente tem que fazer o que a gente pode fazer. A gente não pode se endividar para ficar infeliz. E nem o dinheiro é tudo, porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem uma emoção no lugar. Quer ouvir uma historinha? Posso?
Estão cansados? Vamos fazer um exercício daqui a pouco. Deixa eu dizer para vocês, um cara, um brasileiro, um jovem muito rico, eu contei isso na sala de aula dele, do professor que está ali. Inclusive, eu agradeço muito a presença dele. Ele está ali, é você. Gratidão por estar aqui conosco. Viu? Muito bom você ter vindo. Então, essa historinha eu acho que eu contei lá, né, professor? Está lembrado? Esse cara muito riquinho, o pai com muito dinheiro, botou o cara nos Estados Unidos, lá em Harvard, uma das melhores universidades do mundo, para estudar. E ele foi para lá porque o pai queria que ele fosse líder em administração de empresas. E ele foi. Ele fez o curso, ele passou. É a tal história que eu estava falando nesse instante. Ele foi para lá para estudar a cognição dele, a intelectualidade dele. Ele foi aprender e ele conseguiu. Volta para o Brasil. O pai encaminhou ele para São Paulo. Ele foi para uma multinacional fazer um teste de QI. Quociente intelectual do cara era lá em cima. Fez um bom teste. Quando sai da multinacional, ele vai e bate. O carro dele, vem uma pessoa lá e bate nele. Quando ele desce do carro, você acha que ele lembrou daquele diploma lá de Harvard? Lembrou não, minha filha. Lembrou não, meu filho. Ele não tinha nem um certificadinho desse tamanho de educação emocional. O cara era tão mal educado no mundo que agrediu o cara. Aí você sabe o que foi que aconteceu? Um repórter ia passando e aí fez uma matéria sobre acidente no trânsito e porque as pessoas se agridem e até se matam. E aí ele aparecia lá. A multinacional, que já tinha marcado o teste emocional dele, porque as grandes empresas hoje, elas não querem um cara 100, 1.000, 10.000, tecnicamente. Eles querem também um ser humano bom, emocionalmente equilibrado, que pode liderar uma equipe de 80, de 100 pessoas. E esse cara não é um chefe, ele é um líder que tem inteligência emocional, que coopera com as pessoas, que aceita a cooperação das pessoas, que tem uma relação humanizada. Vocês entendem isso? E agora o mundo está circulando nisso, e o Brasil ele tem que continuar a desenvolver isso. Nós não podemos mais tratar as pessoas mal, porque as pessoas são de outra religião, são de outra cor, são de outra categoria, são de outra profissão. Nós somos seres humanos. Nós precisamos ter respeito. E nós temos dignidade. E cadê o cara que foi para Harvard? Perde o emprego. E ele perde o emprego somente por isso, gente, porque não tem educação emocional. Porque a inteligência emocional é só uma ferramenta que só vai utilizar a inteligência emocional quem for pelo lado da educação. Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui. João Pessoa, ali onde eu passei 3 anos da minha vida, hoje, lá na Universidade Federal da Paraíba, tem um núcleo de educação emocional. Eu fui numa lojinha, Camodas, eu acho o nome, Aninha Camodas, é um nome desse, gente. Ela contribuiu com os nossos brindes que hoje nós temos aqui. Vamos ter sorteio de brindes, vamos ter um lanche bacana, vamos ter outros momentos. Aí, a Aninha, que eu não conhecia, se emocionou quando eu disse que vinha dar essa palestra. E ela disse assim, o meu filho estuda numa escola em Campina Grande e tem a disciplina de educação emocional. E eu me emocionei com ela e a abracei. Eu falei, que maravilha que você botou o seu filho para ser um adulto saudável. Por que eu falo tanto nas crianças, gente? Vocês imaginam que elas vão ser os homens e as mulheres de amanhã, né? Que nós também precisamos nos autocurar para que a gente tenha realmente uma emoção equilibrada, para a gente ter saúde mental, para a gente não passar pelas provas que a gente passa com depressão, síndrome do pânico e tanto transtorno que nós estamos vendo hoje em dia, né? Depois da pandemia é o que a gente só vê. Vamos passar, gente, aqui, por favor.
Vamos fazer um exercíciozinho. Todo mundo topa aqui agora de ficar de pé, por favor. Homens e mulheres, vamos levantar para a gente levantar essa energia. Bora. Eu queria tanto que meus vídeos estivessem aqui, mas infelizmente não estão. E aí nós vamos fazer um exercício importante aqui agora, tá bom? Vamos levantar. Ó, vamos fazer um movimentozinho onde estiver doendo. Movimenta um pouquinho as pernas, né? Né? Muito bem. Pescoço, ó, do pescocinho, ó, ó. Eu amo esse exercíciozinho. Muito bem, assim. Ó, ela, faça aqui na frente para eles irem fazendo. Faça aqui. Venha, meu amor, faça para eles fazerem igual a você. Chegue. Venha. Suba aqui. Faça o exercíciozinho que você faz. Todo mundo vai fazer um pouquinho. 2 minutinhos, não faz mal, não. Vamos lá. Olha isso. Eu também estou precisando. E depois vai para frente, amor. Muito bem. Olha, gente. Para frente. Tem que movimentar. A gente fica, né? Ai, que bom. Tinha gente já dormindo aqui. Ele estava cochilando. Eu vi você cochilando na minha palestra. Tá vendo? Esse é muito bom, esse aí eu faço também. Alongamento, gente. Movimenta bem. Tá doendo? Então sente, meu amor, pode sentar. Viu? Esse é o último, né? Pronto, é o último, tá, gente? Estão gostando? É isso aí. Vai correr, é? Eu quero saber quem é que reclama na sua casa, para você conversar. Você apontou, será que eu estou vendo direito? É divertido ele. Gente, agora vai continuar em pé, porque nós vamos fazer um exercício que a gente chama respiração Rá. Vou explicar como é. Quando tiver com muita raiva, silêncio aí atrás. Quando tiver com muita raiva, quando tiver estressado, querendo engolir morder, aí você vai parar. Parar para respirar, tá? Bota na sua cognição, dentro da sua mente, quando eu estiver estressado, eu vou dar uma parada para respirar. Aí você respira da seguinte forma. Você conta de 1 até 7 para levar ar aos pulmões e dar uma parada de 1 até 7 com esse ar nos pulmões. E depois você solta contando de 1 até 7 devagarinho. Vamos começar? Respira. Prende e conta de 1 até 7. Soltando devagarinho, contando de 1 até 7. Vou contar, tá? Vocês vão fazer. Respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não estou vendo muita gente respirando certo, não. Ó, estou falando sério, vamos fazer, gente. Isso olha, se você imaginar que esse é o primeiro exercício emocional para trazer equilíbrio para você, você não acredita. Ou você acha que quando você está muito estressado, que começa a gritar, reclamar, bater, quebrar copo, mulher que quebra prato, não sei se tem aqui alguma, sabe o que acontece? Você está maltratando seus órgãos, seu coraçãozinho, queridas. Entenderam? Você quebra prato? Olha aí, tá vendo? Então, tá certíssima. Muito bem.
Aí, vamos respirar, tá? Vou começar tudo de novo. Vai não respirar, querida? Vamos contar. Vamos respirar. Ó, faça como aquela moça lá atrás. Bota a mão aqui no seu diafragma. Puxe o arzinho para dentro, ó. Agora, nesse puxado, você mesmo conta até 7. Porque se eu for contar, já passou de 7. Prendeu, 7. E vai soltando devagarinho assim, ó. Pela boca. Entendeu? Vou fazer de novo. É melhor fechar os olhos. Eu quero todo mundo de olho fechado. Ninguém vai olhar para mim, senão ninguém vai fazer. O correto, fecha o olho. Mas 2 vezes e a gente termina. Faça, meu amor, que você vai ficar linda. Você já é linda. Vamos lá. Vou contar. Estão puxando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta. Respira de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta. Tu abriu a boca, rapaz. Na hora do exercício. Vou fazer mais uma vez para tu fazer, tá? Bora lá. Prende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta. Ok? Pronto. Deixa eu dizer a vocês. Alguém sentiu vontade de sentar? O professor ali está cansado. Eu sei que ele deu aula. Ó, deixa eu dizer. Toda vez que tiver estressado, pode sentar todo mundo. Toda vez que tiver estressado, toda vez que tiver com raiva, toda vez que tiver naquela hora da batida do carro, respira. Só o tempozinho que você vai respirar, você evita de agredir uma pessoa. Você evita de machucar alguém. Você evita de matar uma pessoa. Tem gente que mata, ou vocês acham que não? Porque a emoção é o quê? É uma descarga química que dá no nosso corpo e que a gente não tem condições de pensar quando está com raiva. Olha ali, ó. Tá vendo ali? Raiva, tristeza, medo, alegria e nojo são reações. E muitas vezes essas reações nos vêm sem um estímulo externo. Às vezes é só pelo nosso pensamento. Alguém tem muito ciúme, que é uma coisa terrível, o ciúme, quando ele não é um ciúme normal, né? Aquele ciúme patológico. O cara olha para onde você olha. Eu tive um namorado desse, eu não podia olhar para canto nenhum. Quando eu olhava assim, ele já estava olhando para onde eu estava olhando. Se tivesse passando um homem, ele achava que eu estava olhando para o homem. Olha isso, gente. É incrível. Esse pensamento cresce na cabeça do cristão e ele age. Porque tudo começa no pensamento. Aí o pensamento vai para a ação. E quando chega na ação, é um absurdo. Acontece de tudo. A maioria das coisas ruins que acontecem é porque a gente não tem educação emocional. Porque não nos ensinam. E nenhum grupo social ensina educação emocional. Nem na igreja. Mas Cristo diz lá, né, no primeiro mandamento de Deus tem lá, amar ao próximo como a si mesmo. E quem é que se ama se não tem educação emocional? Quem é que se ama desse jeito? Você tem educação emocional, então? Porque eu também te amo. Porque, olha isso, gente.
Porque educação emocional, minha gente, é para abrir, né? Abrir esse nosso peito e a gente resolver aquilo que está tão guardado a 7 chaves e que faz a gente chorar no escondido. A gente não chora porque disseram, a sociedade e o mundo diz que ter emoção é ser fraco. Eu nunca ouvi dizer que seja fraco você ser uma pessoa que se emociona. É lindo se emocionar, significa que você sente. O sentimento, gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Mas a gente tem que ter bons sentimentos. E a gente ultimamente não consegue, porque a gente fica olhando para o que está desgovernado. A gente tem que se governar. Governar nossa vida, nossa família, nossa casa, nossa vida. O que está desgovernado, a gente deixa lá. Se a gente puder ajudar no coletivo, a gente ajuda. Mas se a gente não puder, a gente vai cuidar, cada um de nós. Ninguém salva ninguém. Vocês entendem isso? A gente é quem se salva. Eu tenho uma pessoa da minha família que eu amo muito, que usou droga a vida inteira. Perdeu de ver os filhos crescerem, perdeu a vida toda. Foi um desmantelo. Quando foi um dia, ele olhou para mim e disse assim: Ana, meu nome é Ana Luísa, me ajude, a droga me venceu. Arrume uma internação para mim. Aí eu olhei para ele com o amor que eu tenho a ele, e eu disse assim: entre no carro agora. Você não quer mudar de vida? Então entre nesse carro agora. Quando ele entrou no carro agora, levei ele para casa, fiz ele tomar um banho, mandei uma pessoa comprar um pijama, um par de sandália, tudo que ele precisava, que eu não dei tempo dele pegar, para levá-lo. E aí já liguei para uma pessoa que é um grande amigo, que inclusive eu sou jornalista, não sou psicóloga, e escrevi sobre codependência, né? E esse meu amigo é um psicólogo que abalizou, junto com a esposa, o livro que eu escrevi. Porque eu fiz uma pesquisa para fazer esse livro. Aí o que é que acontece? Esse cara tem 15 anos que não usa mais droga. Porque ele decidiu. E quem tem que decidir é a pessoa. Enquanto a mãe dele orou por ele, ela nunca conseguiu. É porque a oração não tem valor? Não. A oração tem um valor maravilhoso. E esse valor, quando vem, faz o que fez com ele. Ele passou 10 anos contando a história dele, buscando pessoas que estavam na escuridão da droga, levando para internar, ganhava dinheiro para fazer isso. Não existe nada mais lindo do que você ganhar dinheiro para levar alívio para a vida das pessoas. E ele fez isso durante 10 anos. Hoje ele está próximo de se aposentar. E ele, quando aparece na minha casa, eu faço comidinha, cafezinho, tudo a gente toma junto. Os meus filhos olham para ele e dizem assim a ele: você é um exemplo de vida para todos nós dessa família. Está vendo? Então, minha gente, quando a gente quer, a gente muda a vida. O que eu estou dizendo aqui a vocês foi o que me salvou. Me salvou. Eu fiquei tão revoltada por eu ter passado por tanta necessidade emocional sem saber como me resolver. Eu ia para o psicólogo e são muitas abordagens e cada uma que vinha não combinava comigo. E eu ficava querendo procurar e não tinha jeito. Eu comecei a ler. Eu gosto de ler. Ler é muito bom. Parem de ficar no WhatsApp. Fiquem também. Precisa conversar. Mas procurem um horário para entrar na internet e pesquisar as suas deficiências. Tem aquele filme Mentes Brilhantes que o cara, ele era esquizofrênico. Ele ganhou o prêmio Nobel. E ele fez todos os tratamentos e ele saiu da crise e ele foi receber o prêmio Nobel. Ele já via aqueles personagens que ele via da altura dele, entrando na guerra, uma loucura na cabeça dele, ele guerreava. O filme começa ele numa guerra, a gente pensa que é uma guerra de verdade, não é a guerra da doença dele.
Mas no final, ele chega lá em cima no palco, assim como eu estou aqui, recebe o prêmio, e quando a gente vê, aqueles personagens estão lá longe, longe dele, todos ali, mas ele não traz aqueles personagens para cá, e eles não ficam mais grandes como eles eram antes. Eles não atingem ele mais. Todos nós aqui temos nossas deficiências. Nós somos seres humanos. A nossa emoção também se quebra. E a gente precisa emendar isso. E não é só o psicólogo que emenda, não. O que emenda é uma vida diferente. É uma vida transformada. Se o seu marido faz algo que você não gosta, sente com ele, converse com ele. Olha, meu amor, isso daqui você faz eu passar mal. Eu não gosto disso. Isso aqui é falta de respeito comigo. Eu mereço o seu respeito. Às vezes, a gente dá o lugar. Eu aprendi, e eu era assim, eu dava meu lugar mesmo. Aí, quando eu aprendi a me valorizar, a me priorizar, eu digo para a pessoa que se relaciona comigo, eu digo, olha aqui, até aqui nós vamos juntos, mas daqui para frente você vai sozinho, e eu estou na minha. Não vou junto, não. Por que você tem que se sacrificar, tanto o homem quanto a mulher, por um relacionamento que você sofre? Não é para a gente sofrer no relacionamento, não. É para a gente receber e dar. A gente recebe, a gente dá. As mulheres sofrem muito com isso, porque a gente aprendeu que a gente é a salvadora da pátria. Ninguém vai salvar a vida de ninguém. Ninguém vai mudar ninguém. Nós só vamos mudar quando nós decidimos mudar. E ressignificar é importante. Tem um negócio na sua cabeça que dá ali tristeza. Ai, meu Deus, sofri aquilo. 10 anos pensando naquilo. Substitui, rapaz. Pega isso, na hora que estiver atacando seu juízo, aí você pensa numa coisa maravilhosa que te aconteceu e substitui. A gente faz a substituição, isso é ressignificação. Vou ensinar. Toda vez que você tiver um pensamento repetitivo na sua cabeça, você fala bem assim, cancela, 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 e vai pensar outra coisa. Dessa vez boa, tá? Toda vez. Vem aquele pensamento lá, você foi humilhada, você perdeu o emprego, você perdeu o marido, você perdeu o dinheiro, você sofreu. Toda vez que vem isso, está novo ainda, né? Ressignifica. Toda vez que vem isso, pensa numa coisa boa que te aconteceu, que foi maravilhosa, foi um prêmio que você ganhou, um curso que você terminou, um dinheiro que você ganhou legal. Pense nisso. E substitua, ressignifique. Ressignificar é isso. Para você ter paz, para você não ter pensamento repetitivo. Se você não consegue de jeito nenhum, fazendo seus autoexercícios, procure um psicólogo, mas escolha, porque tem psicólogo que também não desenvolve muito, né? Vá ler também sobre o seu problema. As mães de autistas devem ler. Hoje nós temos um índice muito grande, são mães atípicas que não têm tempo para fazer nada, coitadas. Com uma criança e sozinha em casa, o governo vai ter que descobrir uma coisa legal para essas mães, para essas crianças. Não é só dar dinheiro, precisa de assistência. Aí o que acontece? Vai ler sobre isso para ver como é que se resolve. Hoje tem tudo na internet, tem tutorial para ensinar quem não está ganhando dinheiro, fazer crochê. Eu faço bolsa. Adoro. Quando eu estou inspirada, eu faço. Eu acho bom, porque isso me ajuda a minha mente ficar leve. Vai fazer exercício físico. Exercício físico é saúde, não é só para você ter um corpo bonito, não é só a estética, que vai ficar bonito, sim. Mas faça por saúde. De todas as idades precisam caminhar, precisam... Você viu que a gente se levantou, como a coisa melhorou, estava todo mundo dormindo? Então, gente, a gente precisa disso na nossa vida, é no dia a dia. Muda-se a rotina, né? Eu estou triste porque eu não tenho meus vídeos, aí eu falo mais. Pode passar. Medo é reação, coragem é decisão. Então, está com medo? Vá com medo mesmo. Eu já tive muito medo, mas eu fui.
Eu insisti, eu falei, estou com medo, mas eu vou. Eu vou porque eu tinha que enfrentar, gente. A gente, quando enfrenta, olha, o medo tem medo da nossa coragem. Acredita? Você está com medo, medo, medo. Quando você enfrenta, acabou-se. O medo foge de você. Porque sabe onde está o medo? Na nossa mente. A importância do desenvolvimento emocional em qualquer idade. Se conheço minhas emoções, então não reajo. Decido como eu vou agir. Quem aqui entendeu o que eu quis dizer? Entendeu, professor? Entendeu, meu filho, que a sua mulher é reclamona? Não? Você entendeu aqui o que quer dizer? Olha, se conheço minhas emoções, se eu me conheço, porque a gente tem que entrar no nosso silêncio, no nosso mundo interno, para que a gente possa ter uma comunicação conosco. O primeiro relacionamento do ser humano é com ele mesmo. É tanto que a criança, até 6 meses de idade, não consegue entender que a mãe dela é outra pessoa. Ela acha que a mãe dela é uma extensão dela. Depois de 6 meses é que a criança vai entender que ali é outra pessoa. Olha como nós somos dependentes, né? Então, se eu me conheço, se eu sei que eu tenho crença limitante. Quem aqui sabe o que é crença limitante? Não é acreditar em Deus, não. Crença limitante, hein? Alguém sabe aqui? Não? Ninguém nunca leu sobre isso? Crença limitante é aquilo que a gente incha o ouvido de ouvir as pessoas dizendo: todo rico é ladrão. Nenhum homem presta. Vocês sabem essas frases que a gente escuta na família? Isso o cérebro da criança registra. O meu cérebro foi registrando, o seu também, e você nem sabe, está no seu inconsciente. E tem mulher. Voltou? Olha, uma coisa para vocês, viu? Tem mulher que não casa, não. Sabe por quê? De tanto ouvir que homem nenhum presta e ter visto o pai bater na mãe, ela não casa. Então você casou menos que eu. Ó, tá vendo? Vai para a Itália. Menina, você arrumou um namorado italiano? Mas você fala italiano? Parli l'italiano? Io parlo benissimo, perché io ho abitato in Italia 3 anni. Então, gente, tem mulher que não casa, não. Tem homem que levou um corno e nunca mais vai casar. Um corno. Eu não fui corna. Por que homem não é corno? Rapaz, eu acho que tudo tem uma razão negativa aí. Às vezes o cara sofre com uma mulher que foi injusta, e às vezes a mulher sofre com um homem que foi injusto. E às vezes a gente não passa por nada disso e tem um relacionamento legal. Eu já tive relacionamento muito bom, mas eu fui corna também. Mas foi bom porque eu estava permitindo isso por amor. Eu aprendi que amar era ser permissiva. Se você não está confortável com a pessoa que você se relaciona, é porque você permite. Porque a pessoa vai fazer com você o que você permitir. Se você coloca ali, né, que existe um nível que dali não pode passar, são os seus valores que tem que valer. Só isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dos meus valores é a liberdade. Se me der liberdade de trabalhar, de ser autônoma, de viver a minha vida, esse é o meu valor absoluto. Então, eu não negocio a minha liberdade com ninguém. Quer isso aqui? Meu Deus, o que foi que aconteceu? Pode passar, pode passar.
Ó, saímos da educação emocional e nós vamos agora para inteligência emocional. Gente, eu fiz essa frase porque é o que eu penso. Eu pesquisei essa porta aí, no meio de um deserto de areia, não sei o que é aquilo, tem uma porta que vai para as árvores, para o verde, para a vida. E eu sonhei com isso, eu achei lindo. Inteligência emocional, a porta para o êxito pessoal e profissional. A inteligência emocional, eu falei muito de educação para vocês e dei todo exemplo do mundo para que vocês possam, olá, beijo. E eu disse para vocês, a gente pode modificar. Nós podemos modificar, transformar nossas vidas, nossos relacionamentos em todos os âmbitos que a gente quiser. Mas nós temos que querer e temos que agir. Não adianta escutar e ficar tudo isso aqui e não tiver uma ação. O que é que falam sobre a fé? Vocês sabem o que falam sobre a fé? A fé sem ação é morta. Então, para você ter um futuro de sucesso, exitoso, uma vida plena, cheia de alegria, cheia de vontade, não significa que você não vai ter problema. Mas se você não focar na solução, o problema nunca irá embora. Você vai ter que focar na solução. Quando a gente foca na solução, pode ter certeza que o problema será resolvido. Mas tem gente que reclama tanto e que se sente tão impotente que dentro não puxa nada, que não foca na solução. Foca só na derrota. E quando você foca só na derrota, você não se levanta. Vai chegar uma hora que ninguém vai querer ficar perto de você. Se não quiser ficar sozinha na vida e sozinho na vida, seja inteligente emocionalmente. Porque quando você é inteligente emocionalmente, você vai ter relacionamento bom, você vai ter um trabalho legal que você vai escolher fazer o que você gosta, você vai resolver o seu problema e você, rapaz, vai saber que vai vir mais problema. Quando eu perdi minha irmã, eu achei que não ia sofrer mais. Aí veio um marido e aprontou comigo. E o que foi que eu fui fazer? Eu fui tratá-lo mal? Não, eu botei ele no carro para ele ir embora, mas hoje nós somos amigos. Tenho uma filha com essa pessoa. E ele veio esse ano, passou férias com a filha, e foi tão lindo, um momento tão bonito. Fomos para Piranhas, para os cânions do São Francisco, e tudo, sabe? Sem problema. Aí eu pergunto, se esse cara não tivesse passado pela minha vida, eu teria minha filha? Não. Eu tenho a filha mais linda do mundo, gente. É uma jornalista maravilhosa, está agora com 29 anos, tem uma empresa de comunicação, é lindo o trabalho dela, eu quero trazer ela um dia aqui, ela é muito fofa. Eu tenho mais 2 filhos maravilhosos, né? E eu ensinei educação emocional para minha filha, sabe? E hoje ela me agradece, ela diz, mãe, a coisa melhor que você fez na sua vida foi se separar do meu pai. O meu pai não aprendeu muita coisa, ele está aprendendo agora, mãe, pode ter certeza. Eu digo, oh, minha filha, que coisa boa, tomara que ele aprenda, né? Porque já pensou a pessoa sair repetindo erros, repetindo problemas com as pessoas? É terrível isso. Então, vamos passar? Eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Alguém está enxergando isso aqui? Olha, amor chegou. Gente, o nome dela é Amor. É lindo isso, olha isso. Olha, cérebro trino. Olha, esse cérebro aí todos nós aqui temos e os mamíferos também, viu? Só o que o mamífero não tem é o neocórtex, mas ele tem esse cérebro reptiliano. E ele também não tem esse cérebro límbico. Cérebro trino criado pelo neurocientista Paul MacLean. Eu pronunciei certo, professora de inglês? Lê aqui o nome do homem. MacLean. Professor, o senhor sabe inglês?
Eu falo italiano fluentemente, inglês não. E muito bem. Então, eita, foi isso. Emoção. Olha aqui, ó. Quem riu? Ela tá rindo. Aqui, ó. O cérebro trino, gente, não é que a gente tem 3 cérebros. O cara foi estudar. Aí o que foi que ele fez? Ele dividiu o nosso cérebro em 3 partes. Esse aqui frontal é o neocórtex. Esse aqui na nuca é o reptiliano, que todos os mamíferos animais têm. É aquele cérebro que ou você parte para a briga ou você foge. Então, o animal que percebe que um outro animal é mais forte, o animal foge. Quando ele percebe que vai ganhar a briga, ele agride, ele vai para cima. E nós temos esse cérebro. Nós temos ele. Quando o cara partiu lá, quando bateu o carro, ele estava no cérebro reptiliano. Ele não estava nem só no emocional. Então, foi dividido assim para a gente entender. O cérebro reptiliano é o instinto, é aquele que nós partimos para a confusão, quando a gente não tem uma emoção equilibrada. O cérebro límbico é o da emoção, é quando nós agimos só pela emoção. E o neocórtex é o da razão. Nós temos essas 3 vias para a gente percorrer. E todas 3 são importantíssimas. Por isso que a gente fala sobre inteligência emocional. É quando você consegue autorregular essa emoção. Quando você consegue entender que o seu cérebro límbico é aquele da emoção que te impulsiona a fazer coisas sem pensar. Quando você está com raiva, quem vai agir é o seu cérebro límbico. Quando você está altamente irado, quem vai partir para a briga é o seu cérebro reptiliano. E nós somos isso, somos 3 em 1, e a gente precisa de inteligência emocional para a gente saber lidar conosco, porque a gente não se conhece. Quando eu falo para vocês que o povo do mundo não está dando atenção à emoção, é porque nos ensinaram assim para a gente se desligar e para a gente ser manipulado. A gente é manipulado por esses cérebros aí. E aí a gente compra o que não deve, a gente faz o que não quer, a gente diz o que não queria dizer, a gente perde emprego, perde marido, perde amigo, a gente perde dinheiro. Aquela ali não perde, não, ela sabe ganhar dinheiro. Aquela moça ali de óculos, que está vizinha da Amor. Essa aí é equilibrada, viu? Então, a gente precisa se entender, viajar em nós para a gente se encontrar. Vamos passar? Porque, gente, e é ali a inteligência emocional, viu? Por que desenvolver a inteligência emocional? Olha que foto bonitinha, é um coração apertando a mão de um cérebro. Ali representa o equilíbrio, né? Para conhecer e regular suas emoções, melhorar relacionamentos, tomar decisões mais assertivas, você ter bem-estar, saúde emocional e sucesso, você precisa utilizar uma ferramenta na vida chamada inteligência emocional. Mas você só vai conseguir utilizar essa ferramenta se você começar a pensar na sua educação emocional. Se você começar a entender também o outro, porque nós precisamos ter um relacionamento conosco. O primeiro relacionamento do ser humano é com ele próprio. Você precisa parar o que está fazendo, pensar em você, ir para um lugar onde você possa conversar com o seu silêncio e aprender quais são as emoções que são mais difíceis para você. Onde é que você sente dor emocional para você curar?
Nós temos dores emocionais muito conhecidas. Uma delas é a do abandono. A do abandono, ela é muito, muito ruim. E nós, às vezes, estamos numa prisão afetiva por causa do abandono que nós sentimos. Eu fazendo me auto-aplicando ferramentas de educação emocional, eu me encontrei quando eu tinha 6 anos de idade, que foi quando os meus pais se distanciaram de mim por doença. Minha mãe foi para Recife com meu pai, e ele precisava de fazer uma cirurgia. Quando eu acordei, eu estava na casa de uma tia, meus brinquedos no chão, num quarto diferente, e eu entrei em pânico ali. Eu comecei a chorar sem parar. Ali eu senti o abandono. Eu não achei que meus pais tinham a necessidade de se ausentarem de mim, mas que teriam me abandonado. E por conta disso, né, quando eu me auto-apliquei essa ferramenta, eu já vinha de relacionamentos que eu não deixava darem certo, porque eu tinha um gatilho emocional. Quando aquela pessoa me despertava naquele gatilho, eu deixava ela. Podia ser o namorado mais legal do mundo, eu deixava ele. Eu não queria mais, porque o meu inconsciente me dizia que eu ia ser abandonada, como eu fui uma vez. E nós temos isso. E existem outras feridas. A da traição, por exemplo, essa é muito ruim. Por isso que quem foi traído não confia muitas vezes mais na pessoa. Fecha a porta para um novo relacionamento. Gente, eu tive que me autocurar de muitas coisas. E nós temos isso. Nós temos muitos problemas para resolver e nós resolvemos. Não é o outro que vai resolver para a gente. Quando você vê uma pessoa muito ciumenta, querendo matar a outra, porque está desconfiado de nada, que botou no pensamento uma coisa repetitiva, você sabe o que é que acontece? Aquela pessoa, a doença dela vai se reproduzir com outra pessoa. A pessoa do momento não é a pessoa culpada. Existem outros culpados e não vai terminar nunca. Entendeu? É preciso a gente se curar dessas coisas. Vamos passar. Eita, cadê a minha dinâmica? Sem ser a do baralho. Está na hora de fazer. Eu vou voltar para cá quando eu terminar a dinâmica com vocês. Mas eu quero a outra. Por favor. Onde eu vou botar esse copo, gente? Aqui, ó. Alguém tem caneta aí? Alguém tem caneta? Alguém tem papel? Eita, eu acho que tem papel. Olha se tem papel. Alguém tem papel para ceder o outro um pedacinho de papel? Rascunho, ninguém tem. Tem não, Dinho, aqui, papel. Olha ali, pode dar. Vai precisar escrever. Hoje foi horrível. Não quero sermão. Pronto, aí já tem papel. É que ficou lá as folhas e as canetas. Pega aí, vamos lá. Termina já, professor. Vá passando enquanto eles vão recebendo. Gente, olha aqui. Oi. Consegui. Eu tenho medo de levar choque. Não. Desculpa, Dinho. Olha, gente, o autoconhecimento é o primeiro pilar da inteligência emocional. Pode segurar o papelzinho que a gente vai fazer. O autoconhecimento, na verdade, é uma viagem interna. Olha só, viu? Autoconhecimento é uma viagem interna para encontrar com seus pensamentos, suas emoções,
suas ações e suas reações como respostas a um estímulo interno ou externo. Quem aqui já sentiu que alguém, seja lá quem for, invade o seu bem-estar? Tem gente assim que quando chega, só o comportamento dessa pessoa te faz mal. Alguém já sentiu isso aqui? Então, deixa eu dizer para vocês. Isso é um estímulo externo. Isso daí pode ser um gatilho seu. Como existe em todas as pessoas também. O gatilho pode ser interno ou externo, que leva a um comportamento. E você, quando aquela pessoa chega com aquele comportamento, ela invade você de uma maneira negativa. Nós não temos um espelho polido. Nosso espelho é embaçado. Então, a gente não se vê. Quando algo em alguém nos incomoda muito, é porque nós temos uma identidade com o comportamento daquela pessoa. É preciso que a gente volte para nós, para a gente se procurar onde a gente se encontra naquele comportamento. É interessante isso. Aí, quando acontece isso, você tem uma reação. E, às vezes, a sua reação não é muito legal. Então, a inteligência emocional, ela vem para equilibrar esse gatilho e te dar a oportunidade de você se olhar. Antes de você julgar, de você criticar e de você achar que você é melhor do que aquela pessoa. Porque, na verdade, não existe melhores. Existem diferentes. Nós somos diferentes. Mas nós não somos melhores, porque nós temos o que o outro tem de forma diferente. O meu gatilho pode não ser o seu, mas eu também tenho. Então, quando a gente julga, a gente fica distante de resolver. O julgamento nos distancia de Deus, porque Deus diz que nós somos iguais. Nos distancia. Você não pode estar julgando as pessoas. Fulano está certo ou fulano está errado. Não nos compete. Compete a gente a dar uma opinião construtiva sem julgamento, né? Para que a gente possa se olhar nesse espelho. Vou deixar ali, pode passar para o próximo, que eu quero encontrar a autorregulação. Olha ela aí. Agir com equilíbrio em vez de reagir impulsivamente. Alguém chega aqui e começa a brigar comigo. O que é que eu tenho que fazer? Começa a discutir, a dizer coisas que não deveria. Como é que eu devo proceder? Respirar. Eu tenho que respirar. Enquanto eu respiro, eu encontro um caminho para agir e não para reagir. O ser humano reativo é aquele que não pode escutar nada, que a resposta já está na ponta da língua. Eu já fui muito reativa. A gente, às vezes, não precisa dizer nada, só precisa se ausentar. Quem chega brigando com você, muitas vezes, não está brigando com você. Está brigando consigo próprio. Tem gente que sai brigando consigo mesmo. A guerra é dele. Ele quer que você faça parte dessa guerra. Mas se você entrar, quem sai perdendo é você. Porque o cara que faz isso, ou a mulher que faz isso, ela não está com a emoção dela equilibrada, né? Aí agora nós vamos escrever. Tem uma musiquinha não, né? Assim, eu queria tanto, meu Deus, mas hoje foi que não deu para passar os vídeos, não deu para botar a musiquinha. Mas a gente está indo, né? Vocês estão entendendo alguma coisa? Se vocês querem perguntar alguma coisa, depois eu vou dar uma horinha para vocês. É rapidinho aqui. Vamos lá.
Eu vou ter que ficar aqui para eu ficar aqui no... Não, eu enxergo assim. Tem luz? Olha, veja como tu é eficiente, Cleiton. Obrigada. Eu vou falar para vocês algo que a gente já conversou aqui durante a palestra. Nós vamos experimentar na pele os 3 níveis da inteligência emocional. A impulsiva, que está naquele cérebro que a gente viu ali, no reptiliano. A gente vai experimentar a racional, que é aquele neocórtex. E a gente também vai experimentar uma base sábia do ser humano. Eu vou fazer uma pergunta, vou fazer umas 2 ou 3 perguntas e vou deixar que vocês respondam para vocês mesmos, porque vocês vão precisar responder rapidinho para vocês, não para mim, tá? Quantas vezes você já se arrependeu por ter agido no impulso? Escreva aí para você. Ou quantas vezes você ficou em silêncio quando precisava se posicionar? Se posicionar é dizer não na hora certa e é dizer sim na hora certa. Se posicionar é dizer o que você pensa, o que você escolhe, quem você é. É um posicionamento, o limite que você quer dar para uma pessoa. Quantas vezes você ficou em silêncio quando precisava se posicionar? Você tinha vontade de chegar lá na frente e dizer tudo, mas você não disse. Quantas vezes? Escreve. Terceira. Quantas vezes a segunda? Quantas vezes você já se arrependeu por ter agido? Não. Quantas vezes você ficou em silêncio quando precisava se posicionar? Oxê, eu não estou entendendo nada aqui. Eu acho que eu repeti, né? Deixa eu ver aqui, gente. Eu acho que eu dei uma viajada aqui. Estão escrevendo. Quer mais uma? Quantas vezes você já se arrependeu por ter agido no impulso? É a primeira. Ou ficou em silêncio quando precisava se posicionar? Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Pode escrever. Muito bem. Ok? Posso continuar? Bom, vamos lá. A inteligência emocional, minha gente, não é sobre ser calmo. Não é isso. Ser calmo é bom, mas não é sobre isso. É sobre saber quem está no controle dentro de você. Se é o seu cérebro límbico, se é o seu cérebro reptiliano, se é o seu neocórtex. Por quê? Porque às vezes você sai fora de você. E você discute com as pessoas. E você explode. E quando você explode, você não está mais no neocórtex. Você está em outro cérebro. E você tem que se encontrar. Você vai precisar fazer a viagem que eu disse aqui, para você identificar onde estão os seus gatilhos emocionais que lhe transportam. Porque são esses gatilhos que fazem com que a gente tenha comportamentos que a gente mesmo desconhece. Está entendendo? É isso. Segundo o Richard Schwartz, nós não somos uma pessoa só. Somos um sistema interno com vários eus em conflito. A gente entra em conflito quando a gente
entra no descompasso da nossa emoção. E a chave da autorregulação é saber quem está dirigindo o carro da sua vida. Agora você vai responder. Quem é que está dirigindo o carro da sua vida? É a sua razão? É a sua emoção? Ou é o seu impulso? Escreva no papel. Agora eu vou pedir, já terminaram? Quando terminar, me avisem. Ainda tem gente escrevendo, que é para a gente fechar os olhos. Isso aqui é uma dinâmica. A gente está já terminando. São 3 versões de vocês e de mim também, que estão dentro de nós e a gente age, né, em cima dessas versões. Agora eu vou querer que vocês fechem os olhos e que vocês escutem o que cada versão representa. O você. Fechou o olhinho, viu? Consegue não? O você impulsivo é aquele que reage, grita, foge, ataca, se sabota. Sinta ele em você. Lembre de uma situação em que ele apareceu e visualize em seu pensamento. Tá difícil? Tá não, né? Agora vamos para o segundo. Posso? Agora o você racional. É aquele que analisa, planeja, pensa demais e às vezes